E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Stalk. Mais um dia, quarto episódio. Hoje a gente está gravando. Estou aqui com meu parceiro Davi. Marcos hoje não pôde estar presente, mas estou aqui com o Davi Cândido. Se você não me conhece, eu sou o Weber Júnior e esse é o seu podcast de negócios. E hoje o episódio está sensacional. Nosso convidado é especialista em recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, gestão. Tem muita dica para você. Já já a gente fala mais dele. Mas queria saudar aqui meu parceiro Davi. E aí, Davi, como que você tá e qual a expectativa para esse episódio? A expectativa é boa, estou muito bem. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Já vou aproveitar para fazer o que todo mundo faz, né? Fica com a gente até o final, se inscreve no canal, clica lá no sininho, compartilha, comenta, stalkeia a gente aí. Isso é importante, gente. Você fazendo isso, você está ajudando o nosso canal. O YouTube vai entender que a gente tem um conteúdo relevante, vai Isso. também divulgar para mais pessoas e oferecer o nosso canal para outras pessoas. Então, deixe seu like, assina o canal e ativa o sininho para que você possa estar ajudando esse canal. É isso aí. E hoje, como sempre, a gente vai ter um bate-papo muito legal e a expectativa é aprender um bocado aqui com o nosso convidado especial aqui, o Israel Crisóstomo. Crisóstomo, oh meu Ensaiou Deus. tanto. Ensaiei tanto para na hora do ao vivo e dar errar, como é que pode? Ensaiou tanto para errar na hora. Mas aí o nosso Israel, ele vai compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Vai mesmo, Israel? Vamos lá, falar tudo. Vai rasgar mesmo? Rasgar o verbo aqui. Show de bola. É isso aí. Gente, Israel é CEO aí da Dexo, né? E está atuante nessa parte de auxiliar empresas, gestores, empreendedores no desenvolvimento da parte de gestão minimamente profissional. Muito gestor, e a gente sabe, muito empreendedor começa na cara e na coragem. Que é só importante também, né? Também não, a coragem é fundamental para quem quer empreender. Só que chega um momento que só a coragem não é suficiente para você dar andamento na empresa e fazer o negócio funcionar. E a empresa do Israel hoje, ele presta consultoria, é isso, Israel? Mentoria para esse pessoal? Basicamente, o meu trabalho hoje é atuar na estruturação de times, né, nas organizações. A gente tem desde o pequeno negócio, vamos dizer assim, na nossa escada aí de produto, a gente tem desde do pequeno negócio, que são os programas de mentoria, até serviços mais estruturados de outsourcing de RH para grandes empresas. Ó, já começou os nomes bonitos aí, tá vendo? Depois você vai explicando esses termos pra gente aí, que tem muita gente assistindo querendo saber, né? Ok. Israel, quando a gente pensa em gestão, e você analisando o cenário local e os empreendedores local, o que você percebe hoje? O pessoal está preparado para administrar uma empresa? O pessoal está preparado para, de fato, desenvolver empresas que geram resultado e que deixam lucro? Infelizmente, a realidade do Brasil, o que acontece? O cara começa a empreender por necessidade, né? A diferença de um investidor, de um cara que é empresário, tem um capital, e aí ele vai fazer um investimento no negócio, ele faz o investimento e ele tem já ali uma previsibilidade, vamos dizer, de retorno sobre aquele investimento. O empreendedor, geralmente, ele trabalhou a vida inteira para alguém, pega ali o fundo de garantia, né, ou pega o dinheiro emprestado com alguém, ou vende um bem que tem, né? Quando eu montei a primeira empresa, foi assim, eu vendi aplicou, lá o carro, investiu. entendeu? E aí você começa a empreender, né? Dificilmente esse cara estuda, ele vai para um curso preparatório, etc. e tal, aí ele começa a empreender. O negócio dá certo, né? Porque o Brasil ele é um país de muitas deficiências, muitas dificuldades, então isso gera muitas oportunidades de empreender, para empreender, então acaba que infelizmente essa é a forma como as pessoas começam a empreender, né? Um empreendedorismo pela necessidade. Entendi. Então, e aí, depois se ele não quebrar, se ele superar ali aquela estatística do Sebrae. É isso que eu ia perguntar, né? você ainda mantém naquela mesma... Exatamente. Se ele supera essa expectativa, deu certo. Mas isso é de cada 10, 9 Tá em quebra. quanto hoje a expectativa da empresa? 2, 3 anos? 2, 3 anos. Acontece de quebrar, né? Quebra por quê? Não é por falta de produto, porque o produto não é pela ausência de cliente, porque o produto geralmente é bom. O Brasil ele tem essa vantagem. Nós aqui, por exemplo, São Luís, onde nós estamos,
Sabe aquele ditado que a terra é boa, que se qualquer coisa que você planta dá? Sim. Nosso mercado é muito carente, então se você colocar uma banquinha de trufa ali na porta do condomínio, você vai dar certo, vai vender. Mas quebra por quê? Por falta de gestão, falta de conhecimento. Então não basta só ter um bom produto, não basta ter uma estrutura física, não basta ter funcionários, é preciso entender de gestão para que o negócio funcione de verdade. E tudo começa e tudo termina na gestão, né? Então a gestão não tá relacionado já entrando um pouco aqui, né, na esfera da gestão. A gestão não está relacionada a ter uma grande empresa, a ter um grande negócio, né? Você tem aí vários exemplos de empresas grandes, milionárias, que quebraram por falta de gestão. Então, tanto pequeno, o cara que montou uma banquinha ali, um churrasquinho, tanto grande, ele quebra por falta de gestão. E são erros típicos e básicos e triviais, como, por exemplo, mistura o dinheiro, pessoa física com pessoa jurídica, ele não tem noção de precificação, ele não tem noção de atendimento, então quebra, infelizmente quebra. Parece simples isso aí que você falou, de misturar o dinheiro pessoa física com pessoa jurídica e da precificação que você falou agora, mas eu estava conversando com um amigo que é empreendedor, ele tem uma loja de motos, de acessórios e tal, né? E ele fez uma mentoria recentemente, ele vivia aperreado, me dizendo que estava aperreado ali, com a corda no pescoço, não sei o quê. E aí ele fez uma mentoria e a pessoa falou para ele, vamos lá, como é que você precifica o teu produto, o teu serviço e tal? E aí ele explicou lá, ele disse, rapaz, desse jeito você não está tendo lucro. Ele não sabe, né? Não sabia precificar. É uma coisa que parece simples, como você falou, mas 90% dos empreendedores não sabem precificar. E aí o cara vende, no final do mês não teve lucro, tem resultado. Entendeu? E aí não vê o dinheiro. Ou ele vendeu todo o estoque e não tem dinheiro para comprar novo estoque, aí quebra. E tem não só, quando a gente fala de gestão, né, Zé, não é só processos bem definidos, tem questão da gestão estratégica também, né? Sim. Como você estava falando de empresas grandes que quebram, tem os cases de maiores, né, mais conhecidos, Kodak, empresas que eram líderes disparados no mercado que quebraram porque não tiveram uma gestão estratégica, não pensaram a longo prazo, não pensaram na tecnologia. E o que você vê hoje em termos de tecnologia, como ela está crescendo, né, de forma exponencial e como ela está impactando nos negócios? O grande desafio está na forma como nós entregamos o nosso produto, né? Então, se você pegar, por exemplo, a indústria do gelo, né? Então, hoje, quando a gente bebe uma água gelada, e é maravilhoso, principalmente no Nordeste, esse processo de ter uma água gelada disponível para você beber começou em 1850, né? Quando havia os chamados coletores de gelo. Então, eles viajavam para as regiões mais frias, chegava o inverno na região dos Estados Unidos, eles viajavam para as regiões mais frias do país, os rios, eles congelavam. Então, esse processo de coletar o gelo era muito parecido com o processo de arar a terra. Então, havia umas lâminas gigantes que o cara fazia ali a marcação para poder ter a espessura das placas de gelo. E aí tinha um cavalo e ele colocava ali aquela lâmina e o cavalo ia cortando aquelas lâminas de gelo e armazenava aquilo nas chamadas casas de gelo. E isso mudou a indústria. Por quê? Alimentos que antes não eram preservados, agora podiam já ser preservados. A indústria de hortifruti ganhou velocidade, porque agora as pessoas podiam enviar verdura. Uma mudança que mudou o mercado todinho, né? Mudou o mercado. Isso revolucionou na época a indústria. Pra você ter uma ideia, até aqui na América do Sul vinha gelo dos Estados Unidos e da Dinamarca. Porque foi construído uma verdadeira estrutura de malha viária e era distribuído para o mundo inteiro. Essa indústria empregava, para você ter uma ideia, 900 mil pessoas. Essa indústria, a indústria de gelo. Então, isso foi uma revolução. Em 1950, houve uma nova revolução nessa indústria. Por quê? Porque os engenheiros foram lá, quebraram a cabeça, criaram então os motores. E aí eles descobriram que eles não precisavam mais esperar o inverno para ter gelo. Eles criaram as próprias fábricas de gelo.
E eles descobriram que eles podiam agora fazer gelo artesanalmente. Se reinventar, Ou né? seja, Tá entendendo? Aí, ou seja, as indústrias começaram a pipocar a indústria de fábrica de gelo em tudo quanto é lugar. E onde? Nas cidades. Então, toda aquela malha que era ferroviária e toda a indústria, todo o processo de distribuição de gelo para o mundo inteiro, agora ficou obsoleto. Por quê? Porque as fábricas foram sendo construídas cada vez mais dentro das cidades. E era comum as pessoas colocarem as plaquinhas de gelo na porta, na janela de casa, quando acabava o gelo, porque eles entregavam o gelo em casa. Só que com o aumento das fábricas, os motores ficaram baratos. Aí, de novo, 30 anos depois, você vê, a primeira revolução foi em 50 anos, a revolução da indústria. Só diminuindo o tempo. Exatamente. Em 30 anos houve uma terceira revolução, que foi o quê? Os freezer em casa. O freezer que a gente conhece. Sim. Agora todo mundo descobriu que não mais dependiam das fábricas. Eles podiam fazer seu próprio gelo em casa. E aí houve de novo uma grande revolução na indústria, porque agora as pessoas iam lá e pegavam seus próprios gelos. Mas o que eu quero dizer com isso? Nenhum coletor de gelo, o cara que ia lá e coletava gelo, montou uma indústria, uma fábrica de gelo. Ele se ateve àquilo que ele já conhecia. Nenhuma fábrica de gelo montou uma fábrica de refrigerador. Aí, a necessidade das pessoas em tomar água gelada mudou? Não. Continuou o mesmo. O que mudou foi a forma como as pessoas agora têm acesso ao produto. Então, por que passam os anos e a empresa quebra? Muitas empresas quebraram na pandemia. Porque elas se atentam apenas ao que elas fazem e não como elas fazem. Sim. Como que as pessoas consumiam conteúdo como esse até pouco tempo atrás? Nem consumiam. Verdade. Nós dependíamos de quê? Do rádio, para ter algum tipo de informação, dos livros. Hoje você está aqui, talvez ouvindo esse podcast, ou assistindo no com outras celular, telas abertas, com um monte de coisa ao mesmo tempo. A necessidade de informação continua a mesma de 1000 anos atrás. Só que a forma como é oferecido. A forma como é oferecido que mudou. Então as pessoas precisam se atentar a isso. Continuam fazendo o que faz, mas precisa se atentar à forma como as coisas caminham, né? E isso é importante, porque às vezes você está no seu negócio, você está lá, está tendo sucesso, está caminhando bem, os processos estão redondos, mas você tem que estar sempre com essa visão a longo prazo. O que pode mudar, o que eu posso melhorar, como é que eu posso oferecer de uma forma que vai se adaptar mais ao meu tempo, ou me antecipar algum tipo de mudança. De fato, a questão indústria automobilística, por exemplo, a vida inteira a forma que a gente tem de comprar carro. Né? Então, as empresas, as montadoras lá montam o carro, entregam para uma rede de concessionária e você vai lá e compra. Aí veio o quê? A Tesla e falou, compra direto da fábrica, direto da montadora, não precisa das concessionárias. A necessidade das pessoas em ter carro continua a mesma, a forma que mudou. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando sobre esse negócio da distribuição de gelo, toda a estrutura que foi montada para isso e tal, estou pensando aqui na questão dos combustíveis fósseis, né? Que com essa chegada também Hoje esse mecanismo, por exemplo, hoje esse mecanismo dos Estados Unidos representa menos de 1% da indústria de gelo, para vocês terem uma ideia, porque acabou. Não, claro. E aí eu acho que, assim, tem muita gente grande aí que sabe dessa dificuldade que vai ter aí quando chegar, por exemplo, as energias elétricas com força, né, para os carros e para N outras coisas que usam a gasolina e tal, que usa toda essa estrutura, e isso tudo vai acabar, né? Então tem que se reinventar mesmo. E pensando já no gestor, Israel, quando a gente pensa em alguém que vai gerenciar uma empresa, ou alguém que talvez seja empresário, está precisando contratar um gestor, quais seriam os soft skills e os hard skills que essa pessoa precisa ter, na sua opinião, para gerir bem uma empresa, ou que o empresário que vai contratar precisa observar? Eu acho que assim, cada negócio ele tem fases, né? Então isso vai depender muito da fase que o negócio está. Então se ele algumas competências que de início do negócio, como nós falamos aqui no começo, de precificação, a necessidade de entender de fluxo de caixa, de precificação, de estoque. Então, tudo depende da fase que o negócio está. Mas eu diria hoje, como competência básica,
é impossível a gente ser hoje um gestor sem que você entenda de, por exemplo, tecnologia. Perfeito. Entendeu? Verdade. Não tem como você não dominar as ferramentas de tecnologia para o negócio, para qualquer negócio, seja ele pequeno, seja ele médio, seja grande, né? E também as competências de comunicação, a capacidade de se fazer entendido, porque hoje a gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra. Verdade. Então, de manhã a gente estava falando sobre isso, que é a necessidade que você tem de ter certeza que o outro entendeu o que você disse. queria passar, de Rapaz, fato. isso é muito fundamental. Porque comunicação não é o que você fala. É como que o outro recebe. entende. Tá entendendo? Então, às vezes, eu me julgo um bom comunicador. Então, eu falo bem, eu falo de forma eloquente, eu falo de forma bastante clara, mas as pessoas não estão entendendo. Então, a minha comunicação ela não está sendo eficiente. Então, dentro da gestão, é muito importante ter essa a competência, a habilidade de se comunicar e se fazer entendido. Israel, sobre essa parte de se fazer entendido, né, e de se comunicar bem, você acha que atrás disso aí não também tem uma questão de saber entender o outro? Sim, se colocar no lugar do outro, né? Se desenvolver a empatia, né? Para que você possa perceber ali qual é a necessidade do outro ali para você falar de forma que aquela pessoa entenda de verdade, né, também, né? Falando em comunicação, a gente vê hoje, a gente vai passar por vai fazer entrevistar algumas pessoas, a gente vê nitidamente a dificuldade que as pessoas têm em se venderem a si próprios, né? E você fica pensando, meu Deus, se a pessoa não consegue vender a ela mesma, o serviço dela, a imagem, a capacidade que ela tem, né? Como vai vender qualquer outra coisa? Então a comunicação ela é essencial para tudo, né? Sim. Para tudo. Tem dicas também, sabe, para quem vai, por exemplo, participar de um processo seletivo, a pessoa talvez está assistindo, está com um processo seletivo agendado, o que que os gestores, o que que o pessoal de RH costuma observar nesse tipo nos candidatos? Eu acho assim, deixa eu ver o que eu não falo, porque é muita coisa sobre essa questão do recrutamento e seleção, e se a gente entrar, a gente vai embora. Mas eu diria assim, eu vou dizer o erro, talvez, número 1 que os candidatos cometem, é não estudar a empresa. Não saber nada, chegar lá sem nem... Vou para a entrevista como se estivesse indo ali na praia, né, ou fosse na sorveteria comprar um sorvete. Você está indo para um emprego, pô. Você está indo em busca de uma oportunidade. É o mínimo, né? É algo que vai, no minimamente, consumir o teu tempo, grande parte do seu tempo, da sua vida, que você vai passar ali com aquelas pessoas que você nunca viu, que você não conhece, não sabe quem é, não sabe... Tá entendendo? Então, saber o que a empresa faz, pesquisar sobre as pessoas que trabalham nessa empresa, pesquisar sobre a empresa nas redes sociais, pesquisar as pessoas, quem são os gestores daquela empresa. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para você embarcar numa jornada profissional. Perfeito. E quando a gente pensa nisso também, muito de sucesso de uma organização vai de você contratar pessoas certas e colocá-las no lugar certo, né? O que eu vejo às vezes é que a pessoa, tem muita gente, Davi, que fica anos, às vezes a pessoa, por exemplo, na nossa área de vendas, né, automóveis, a gente conhece pessoas que estão anos tentando, mas você, com o mínimo de olhar, você percebe que a pessoa não tem aquela aptidão para aquela função específica. Não que ela seja incompetente, não, mas ela deve com certeza outras qualidades, outras habilidades que ela vai desempenhar bem em outros lugares. Só que a pessoa que já teve uma experiência, 1 ano, 2 anos ou 5 anos nessa área, fica sempre tentando, mas não consegue desenvolver. E é um pouco culpa, talvez, de quem a coloca também nessa função, né? Então, o que eu queria ver contigo é isso. Qual a importância do gestor, né, entender isso, né? E tentar colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Eu acho que é uma mão de via dupla aí, né? Você, enquanto profissional, há uma diferença muito grande entre você construir uma carreira e você ter um emprego. Perfeito. Geralmente, o emprego, ele está muito relacionado a você ter ali, a sustentar as suas necessidades. Então, eu preciso de um salário fixo, algo que eu tenho certeza que no final do mês vai cair para mim, para que eu consiga pagar a escola do filho, pagar a conta de luz, pagar o condomínio, botar a gasolina no carro. Então, eu tenho um emprego que vai me dar a garantia de que no final do mês eu tenho aquilo ali. E eu não estou muito preocupado se eu estou entregando resultado naquilo que eu estou fazendo.
a empresa finge que tem resultado, eu finjo que entrego e aí a gente vai sobrevivendo. Entendi. Você está entendendo? Isso para a pessoa é desesperador. Não você constrói, né? Você está cavando, você está assim, morreu profissionalmente falando e esqueceu de enterrar e está vivo. Por quê? Porque você passa anos e você tem aquela sensação que você não cresceu, você não desenvolveu. Você conhece a pessoa hoje, ela trabalha numa empresa, daqui 5 anos ela está lá, a mesma vida, a mesma coisa, os mesmos resultados. Não evoluiu nada. Entendeu? Então isso é uma pessoa que ela tá cometendo um crime. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas são assim, elas querem um emprego, elas não querem uma carreira. E para a empresa, é pior ainda, porque você está pagando dinheiro, tá entendendo? Você está gastando com rescisão, um índice de turnover altíssimo, porque demitir pessoas no Brasil custa muito caro, é muito caro. Ah, não fica ninguém na empresa. As pessoas são... Aí o gestor, ele joga a responsabilidade que é dele, ele joga nas pessoas, no mercado. Sim. Ah, porque não tem ninguém aqui, não tem ninguém bom no mercado, é que a gente não encontra profissionais qualificados. Ah, eu não vou desenvolver treinamento com essa pessoa, porque se eu treinar ela vai embora. Você está entendendo? Sim. E aí vira um ciclo, né? De derrota, tanto para quem é funcionário e para a empresa, né? Para a empresa. Quando você pensa numa carreira, o fator remuneração, ela vai lá para o último lugar. Por quê? Porque eu vou pensar no quanto que esse ambiente profissional contribui para o meu crescimento. O quanto que essa empresa vai contribuir para que eu possa me tornar um gestor melhor ou um profissional melhor. Eu, enquanto empresa, o quanto que esse profissional vai agregar de valor para a minha empresa. Então, a gente tira o foco do salário e a gente passa a ter um foco nos resultados. Nos resultados que a empresa vai ter em ter esse profissional e nos resultados que essa empresa vai trazer para mim como profissional, não o salário, mas o ambiente de crescimento, a ascensão profissional dentro dessa empresa, todas essas questões que estão muito além do que apenas ter um emprego em troca de um salário. E eu penso muito, quando eu penso em gestão de equipes, eu lembro muito que Jesus falou sobre pérola aos porcos, né? E eu gosto de associar isso um pouco para a gestão no sentido de que entender, né, cada colaborador, porque nem todo mundo vai valorizar o dinheiro, mas vai ter alguém que vai, nem todo mundo vai valorizar um crescimento, mas tem gente que vai valorizar um reconhecimento na frente de outras pessoas, ou uma premiação em algo simbólico. Então, a importância do gestor hoje entender pessoas e aplicar, né, de forma individualizada, digamos assim, para que possa criar esse ambiente favorável ao desenvolvimento pessoal, ao crescimento, né? Eu acho que é muito importante, né, Davi? Como funcionário, a gente percebe que há muitas vezes uma infelicidade, né, por parte do funcionário em alguns pontos e tal. E quando você cria um ambiente, né, a gente vai até falar um ponto sobre isso, sobre aquele que a gente fala de caso Disney, como que a gente fala, exemplo Disney, né, que as pessoas são felizes e tal. E isso é muito importante, né? E assim, eu ia até perguntar para você, assim, como gerar isso dentro de uma empresa? Como promover, né? Como promover esse isso? Ambiente. Você, né, como é recursos humanos, né, RH, como é que a gente consegue trazer isso, né, esse ambiente de felicidade, que é muito importante, a gente acho que está falando pouco sobre isso, da felicidade em trabalhar naquele lugar, da felicidade em desempenhar aquele papel, daquele ambiente amistoso e tal. Como é que isso influencia e como é que se gera isso? Eu tenho um pensamento um pouco radical em relação a isso, que assim, talvez seja radical para algumas pessoas, mas talvez para a grande maioria, pelo menos para quem me acompanha, talvez não seja tão radical. O que a gente precisa entender? Quando você monta uma empresa para suprir uma necessidade do mercado. Então, eu tenho uma ideia de um produto ou de um serviço que não existe no mercado, então eu vou montar uma empresa, vou investir um dinheiro, vou montar uma estrutura física e vou contratar pessoas para que eu possa entregar para o mercado um serviço, uma solução, um produto que não existe no mercado. Então, eu vou suprir uma necessidade do mercado. Ou eu vou identificar
áreas do mercado que são deficientes, e aí eu vou montar um negócio para fazer melhor do que o mercado tem. Para fazer isso, eu preciso de uma estrutura mínima, aí voltando um pouco no assunto gestão. Então, eu vou pensar aqui num processo onde eu vou ter aqui uma pessoa, uma área, né, comercial, marketing, que vai atrair a atenção das pessoas para o meu produto, para o meu serviço, um comercial que vai converter isso em vendas, um financeiro que vai fazer a gestão dos custos, do fluxo de caixa, para que eu consiga deixar lucro no final do processo, uma área de execução, de operação, que vai entregar aquilo que eu prometi, que o marketing prometeu lá no começo, e, por fim, uma área de relacionamento que vai fazer com que esse cliente volte a comprar de novo e esse ciclo volte a girar. Certo. Basicamente é isso. Quantas pessoas eu vou ter em cada área vai depender do tamanho da empresa, do tamanho do negócio que eu estou falando. Então, isso tudo, o que está por trás disso tudo chama-se resultado. Então, quando eu contrato uma pessoa para atuar em um desses processos, basicamente eu estou comprando o tempo dessa pessoa para que ela entregue para mim um resultado que eu quero. Certo. E eu vou remunerá-la por isso, com uma remuneração compatível com o mercado. Certo. Hoje, nós podemos falar da remuneração que não é apenas dinheiro, que é o chamado salário emocional, que é o reconhecimento das pessoas, que é um ambiente que proporcione para ela um crescimento, como nós falamos, mas basicamente é resultado. Certo. Tá? Basicamente é resultado. Seja o resultado de venda, como você é da área comercial, Sim. você tem que ir lá, tem que entregar no final do mês, cara. Se você não entregou no final do mês, não adianta ter a melhor estrutura, melhor conforto, melhor... Agora você chegou aonde eu queria chegar, entendeu? Então, assim, às vezes eu vejo gestores preocupados em oferecer um ambiente, e põe, puff, e mesa de sinuca. Mas se não entregar o resultado, cara, nada disso vai valer. No final, porque assim, se eu tenho um negócio, o que importa no final do mês? É resultado para o bolso do empresário, para o dono do negócio ou para os sócios. Eu posso até ter um negócio que não gera lucro, que eu estou estruturando esse negócio para um médio e longo prazo. Mas uma hora vai ter que... Mas uma hora tem que ter lucro, cara. Perfeito. Uma hora tem que ter lucro. E as pessoas estão ali para dar lucro, para fazer o negócio girar. Então, assim, eu acho que é importante, nós na Dexo, Recursos Humanos, temos ferramentas de mapeamento de competência, que eu vou lá, identifico que o Davi é um cara mais comunicador, então ele tem um perfil de comunicação, ele tem um perfil que ele consegue tomar decisões mais rápidas, ele consegue resolver problemas complexos. Então, dentro desse processozinho aqui, dessa estrutura que eu coloquei, onde ele vai se encaixar? Então, ele vai se encaixar na área do comercial. Eu tenho o Davi, que ele é um cara mais analítico, que ele consegue ter um olhar mais sistêmico sobre o processo, então vou encaixá-lo na área financeira da empresa. É um cara que tem mais empatia, que ele consegue se colocar no lugar dos outros, então vou colocar ele na área de relacionamento com o cliente. Existem inúmeras ferramentas hoje no mercado que mapeiam as competências para que eu, enquanto gestor, mova as peças dentro do meu quebra-cabeça aqui para que eu, no final, ganhe eficiência operacional. Tá entendendo? Sim. Tudo que vem depois disso é importante. Eu acho que é importante um bom programa de benefício, um programa de remuneração variável, um programa de retenção de talento. Tudo isso é importante, mas isso não é tudo. Certo. Você está entendendo? Isso não é tudo, porque não é o todo, vamos dizer assim. Porque muitas vezes, se isso fosse o todo, grandes empresas, aonde tem isso de forma muito bem estruturada, as pessoas não saíam de lá. Sim. E as pessoas saem. Porque o ser humano, ele é um poço de necessidade infinita, assim, vamos dizer. Tá entendendo? Você nunca vai conseguir agradar todas as pessoas. Então, o que vale em algum momento cara, teu salário está em dia? Eu estou cumprindo tudo que eu te prometi? A empresa está te dando todo o ambiente, está te oferecendo um ambiente favorável, que você, de fato, consiga entregar o resultado que você foi contratado? Você tem todas as ferramentas? Tenho. Então, beleza, negão. Sem mimimi, vamos trabalhar e vamos entregar resultado. Verdade.
Então você acredita que o papel da empresa seria estabelecer, quer dizer, entregar as ferramentas necessárias. A estrutura necessária. Entendeu? Eu preciso, enquanto gestor, entregar a estrutura necessária. Agora tem que ter o feedback do colaborador. Aí fica a dica para os gestores, né? Sim. Essa semana nós tivemos um caso de uma pessoa que foi contratada por uma empresa. Beleza, chegou lá, a empresa não tenha. Então, assim, não cumpriu, vamos dizer assim, com o que prometeu no que diz respeito a essa estrutura básica, mínima. Quando eu digo aqui estrutura, não estou falando de estrutura física. Sim, necessariamente de salário de dias. Eu preciso ter uma boa estrutura de remuneração, eu preciso pagar remuneração compatível com o mercado. Uma vez uma pessoa me chamou e falou, rapaz, eu preciso contratar um gerente. Ah, beleza, contratar um gerente, legal. Quanto vai custar um gerente? Sei lá, vai custar R$5.000 por mês. Cara, mas R$5.000 por mês? Nem eu que sou o dono da empresa ganho 5 mil. Pronto, esse cara já tá errado. Que se ele é o dono da empresa e ele não vai pagar 5 mil, porque nem ele ganha 5 mil, cara, vai ser você gerente de qualquer outra empresa. Sim. Que aí você vai ganhar 5 mil. Sim. Entendeu? Verdade. Aí, não, cara, não tem condições de pagar 5 mil. Eu quero contratar um... Então, quanto custa um coordenador? Aí eu comecei... O que essa pessoa vai fazer? Quantas pessoas ela vai liderar? Quais serão as entregas? Comecei a fazer... Cara, você não precisa de um gerente. Você precisa de um supervisor. Não, mas eu queria contratar pelo menos um coordenador. Quanto? 5 mil. Vamos lá, um coordenador, 3.500. Então, um supervisor, 2. Ele, cara, quanto custa um estagiário? Meu Deus do céu! Tem que se preparar, né, também. Então, não adianta eu querer contratar o Neymar para jogar no meu time, Sim. se eu não tenho uma estrutura compatível com aquele profissional, com aquele profissional. Então, é um erro quando as empresas elas querem o Neymar para jogar num time de terceira divisão. Então, assim, eu preciso ter dentro da minha empresa, preciso pagar compatível com o mercado, mas compatível também com as minhas condições. E hoje existe até formas, né, de gestão, de você trazer pessoas boas e conseguir pagar um salário, mesmo pagando um salário abaixo do mercado, com promessa, por exemplo, de equity, que é outro assunto. Sim. Que aí mas tem crescido muito a ideia do equity, muita gente também dando participação, né, na empresa. Isso, né, traz de dentro da pessoa uma motivação ainda maior, né? Tava até lendo esses dias o livro do A Regra é Não Ter Regras, do CEO da Netflix, né, que é o primeiro livro dele. E a Netflix é extremamente inovadora nesse quesito de gestão, né? Até para os Estados Unidos é um ambiente inovador, né? Porque eu estava vendo uma parte nessa quesito salário e eles fazem diferente, Davi. Tipo assim, você quer contratar um CEO para um cargo e a maioria das empresas, não só no Brasil como no mundo, você paga uma parte fixa e uma parte variável proporcional a metas, entregas e objetivos. E a Netflix resolveu fazer diferente. Pegou e pagou o salário total fixo para aquele cidadão, independente de variável. E por incrível que pareça, que para muita gente seria loucura, né? Você vai deixar de ter alguém buscando entregar aqueles objetivos que a organização quer, mas na visão deles a pessoa passou a entregar mais, porque segundo o Reed Hastings, né, que é o CEO da Netflix, quando o profissional é bom de verdade, ele vai dar o seu melhor sempre, ele vai querer o melhor. E na visão dele, esse profissional passou a observar, às vezes, alguns detalhes na empresa e fazer algumas mudanças que, ainda que prejudicasse a empresa a curto prazo, tivesse um resultado menor, mas a longo prazo traria algo maior. Teve um engajamento exatamente, deu uma visão diferente. Não quero dizer que isso vai ser aplicado em qualquer empresa, porque não é assim. Mas, assim, a ideia do dono ou do gestor olhar e tentar fazer, às vezes, alguma coisa diferente, dar um comissionamento, ou, às vezes, uma promessa. Fica aqui, cola comigo, que eu vou te ensinar, eu vou te promover daqui a um tempo. E aí, para o profissional, ele tem que ter essa visão que eu falei de carreira. E não pensar apenas no salário de curto prazo. Perfeito. Curto prazo. E como é que uma empresa consegue implantar isso, assim? Porque, às vezes, tem empresa que contrata, né? Eu, quando fui contratado, hoje eu trabalho com carro, né? Trabalho numa concessionária de carro. E quando eu fui fazer a entrevista e tal, o gerente perguntou para mim, e aí, você já conhece do mercado? Eu falei, rapaz, só como consumidor mesmo.
Ele diz, pronto, é assim que a gente quer, porque a gente quer formar e tal. Ou seja, tem alguns momentos que você entra na empresa bem do início mesmo, né? Bem do começo, ali aprendendo e tal. E como é que a empresa pode gerar nesse funcionário essa ideia de, cara, eu vou ficar aqui mesmo porque eu vou crescer aqui nesse negócio, eu vou ter espaço. Como é que a empresa consegue mostrar isso para reter esse talento, essas pessoas? Que às vezes acaba o cara desenvolvendo um pouquinho, tá, e o outro olha lá, pá, aquele cara é bom, faz uma proposta e o cara vai embora. Boa pergunta. A ideia sempre ela assim, vai depender, por exemplo, se eu estou num momento da empresa e que eu tenho uma estrutura já organizada e eu tenho um ambiente já estruturado e eu consigo trazer você sem experiência e eu vou te ensinar, você vai aprender aqui, entendeu? Assim, o funcionário que vem sem vícios do mercado, sem experiência, e eu quero que ele ganhe o meu DNA, que ele aprenda aqui o nosso jeito de fazer o negócio do zero, sem que venha corrompido de outro mercado. Então, quando a empresa ela já está estruturada, que é o caso da empresa que você entrou, eu consigo, enquanto gestor, oferecer esse ambiente para quem está chegando. Que não é a realidade da grande maioria das empresas. Que não é a realidade da grande maioria, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês da Dexo, né? Nada melhor do que dar o exemplo com certeza. De casa. Do que a gente viveu, né? Porque, como eu gosto de falar na Donep, as nossas histórias de vida não precisam de PowerPoint, né? São as histórias reais que a gente tem. Então, lá atrás, quando nós começamos a fazer recrutamento e seleção, quando eu entrei na Dexo em 2015, não era Dexo, chamava-se Valor. Então, era uma empresa que trabalhava com consultoria e não tinha RH. Quando eu entrei, por causa do meu perfil mais comercial, a gente ampliou e passou a fazer recrutamento e seleção. A gente fazia recrutamento e seleção enviando Google Forms para o candidato, fazia captação de vaga, enviando Google Forms para a empresa, preencher lá a descrição, etc. e tal. Naquela época, o que eu fazia? Eu ia aqui nas universidades e quem é da empresa Júnior de psicologia? Aí eu ia nas empresas Júnior de psicologia. Quem é da diretoria da empresa Júnior de psicologia? O presidente da empresa Júnior, ali o pessoal da diretoria da empresa Júnior, que geralmente são alunos que têm um destaque maior na turma. Aí eu pegava essas pessoas que eram estudantes de psicologia e captava essas pessoas para fazer parte do time, e elas não tinham tanta experiência, mas elas estavam ali ansiosas e loucas para aprender. Sim. Tá entendendo? Então eu trabalhei durante muito tempo com pessoas. Por quê? Naquela época, a minha condição financeira compatível para remunerar essas pessoas eram pessoas nesse nível do mercado, com esse nível de formação, vamos dizer assim. Então, quando você tem um ambiente como esse, o gestor, ele acaba assumindo uma grande responsabilidade técnica, vamos dizer assim, pela entrega. Sim. Tá entendendo? Eu coloco você lá, você não tem tanta experiência. Estou apostando em você. Né? Eu estou apostando em você, mas eu tenho tempo para assumir a responsabilidade técnica pela sua entrega e por te acompanhar. E isso eram estudantes de quinto período para frente. Passou um tempo, eu comecei a entender que nós já não tínhamos mais condições de ter esse perfil. Nós precisávamos de pessoas, no mínimo, no último ano. E aí nós vivemos uma fase que foi muito rápida. Eu fiquei nessa fase, sim, de estudantes, uns 2 anos. Sim. Depois eu fiquei nessa fase de último ano, mais ou menos 1 ano, trabalhando com o pessoal de último ano. Aí foi quando a Daniela veio para o negócio, e aí eu falei, cara, não dá mais para a gente trabalhar com estudante, a gente precisa de pessoas formadas. Porque o nosso nível começou a crescer, Sim. A gente começou a atender clientes mais importantes. Um dia a gente pegou um cliente listado na bolsa, eu falei, opa, não pode errar, porque se a gente se a gente errar com esse cliente aqui, né, aí não podemos mais ter estudantes, nós temos que ter profissionais, mesmo que recém-formado. Aí foi indo, aí vencemos mais uma etapa, até que nós chegamos num nível que não dá mais para ter pessoas recém-formadas. Nós precisamos de pessoas já com algum nível de experiência.
Pois é, mas aí nesse tempo acho que também teve alguém que começou pequenininho ali junto com vocês, mas que já estava num nível desenvolvido e que continuou no processo. Algumas pessoas elas continuaram por um tempo, né? Outras não continuaram. Por quê? Porque é uma outra questão que acontece na estruturação de negócio. O gestor, ele é um cara, se ele for um cara esforçado, ele está sempre à frente. A cabeça dele, Sim. A mente dele, ele está sempre à frente, sempre à frente. E muitas vezes a equipe não acompanha. Então vai ter aquelas pessoas, por exemplo, a gente estava falando da Fernanda. A Fernanda está comigo desde essa época. Sim. Tá entendendo? Eu conheci a Fernanda mais ou menos nessa época. Então a gente andou um tempo junto como sócio, a gente anda junto até hoje, não mais como sócio, mas andamos junto até hoje. Tá entendendo? E se você pegar a evolução que a Fernanda teve, é impressionante nesse tempo. Algumas pessoas vêm, outras pessoas ficam para trás. Ficam pelo caminho. Ficam pelo caminho, porque não acompanham, seja por velocidade, a capacidade de captar mesmo o processo, seja por momentos de vida, por decisões que decidem tomar na sua vida. Então, chega um momento que hoje, qual é o momento que nós estamos? Eu já não consigo mais nem os experientes, agora eu já tenho que dar equity. Entendeu? Sim. Porque eu já tô no momento que não tem mais... Cara, ou eu dou equity para a pessoa se tornar sócia e pensar no longo prazo, ou também já não consigo mais, porque é difícil encontrar profissionais também. Então, respondendo a sua pergunta, depende muito do momento que a empresa está. Tem momento que eu consigo ter o profissional ali, ensinar para ele e assumir. Tem momento que eu já não consigo mais te dar a atenção necessária para te ensinar, para pegar na sua mão. Eu já estou num outro estágio do negócio e que eu já tenho que trazer você, colocar você para dentro de negão, ó, amanhã é campeonato e todo jogo é uma final. E vamos embora. Verdade, tá entendendo? Verdade. E eu estava pensando um pouco nisso, na questão de contratação, que eu estava falando há pouco sobre perfil. Eu nunca esqueci uma dica que um professor na época de faculdade deu com respeito à contratação, ele é psicólogo. Ele disse que antes de contratar qualquer pessoa, ele fazia antes uma entrevista com o gestor, para entender o perfil do gestor, porque às vezes o cara quer, e ele tem um perfil, uma personalidade, um perfil que os funcionários precisam ter proatividade, e você coloca alguém que gosta de alguém estar sempre mandando, faz isso, faz aquilo, e não é o perfil do cara, aí você bota esse cidadão lá, não vai dar liga. Não, porque o cara vai ficar esperando que diga exatamente. O que fazer, o cara vai ficar esperando que o outro exatamente. faça. Então é importante para você, a dica também é isso. Antes de contratar, né, se você vai contratar alguém para uma empresa, pense no perfil de quem vai estar liderando, para ver se o perfil dessa pessoa vai estar equiparado com quem está de fato ali à frente, né? Sim. Eu posso contribuir? Pode. Aí meu olho brilha agora. Vamos lá. O que nós crescemos a nossa vida inteira, e aí isso vai mexer um pouquinho agora com a galera. Pronto. Tá? Vai tirar da zona do conforto. Um pouco de fala Deus agora pra galera, tá bom? O que nós estamos acostumados a vida inteira? Nós fomos acostumados, nós crescemos, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos num ambiente que a gente chama de planejamento, comando e controle. Então você tem lá o diretor que tem um planejamento, você tem um gerente que comanda e você tem ali um supervisor que controla. Então a indústria no modo geral, Sim. ela desenvolveu vários mecanismos de controle do funcionário. Então, exemplo, relógio de ponto. Ixi. Relógio de ponto é um mecanismo de controle. Sim. Eu tenho que provar a empresa tem que garantir que eu vou entrar no horário, que eu vou sair no horário. Isso é um mecanismo de controle. Você está entendendo? Você tem aí essa questão do salário fixo. Eu vou garantir para você que no final do mês eu vou te pagar um salário fixo em troca da tua fidelidade. É a única certeza que eu tenho que você vai estar aqui, porque no final do mês eu vou te garantir. Vou ter que te pagar isso. E outra, se entrou, se não entrou, não é problema teu, dane-se. Eu que venda meu carro, que entre no limite do cheque para pagar o salário no final do mês. Dos funcionários. O colaborador não está nem aí. Então, em troca da tua permanência comigo, que eu tenho a tua fidelidade, Sim. no final do mês eu te dou a certeza que você vai receber. E se eu não te pagar, tu pode me processar, entrar na Sim. justiça
Então, ou seja, tô ferrado. Então, isso é um mecanismo de controle. O horário comercial, você tem que entrar 8, você tem que sair 18, você tem que sair 17, você tem que cumprir 8 horas. Isso é um mecanismo de controle. Se você pegar o alarme que toca lá na hora do almoço, para você ir almoçar, que diz a hora que você tem que almoçar, você tem que almoçar ao meio-dia, e aí toca de novo aquela como é que é o nome? Aquela sirene, parece, aquilo é prisão. Isso veio da guerra, cara. Se você pegar a história lá em 1940, isso é da guerra que veio, que adaptou, veio para o sistema de educação. Você pega o sistema de educação, é a mesma coisa. O nosso modelo de educação, ele foi estruturado nesse modelo de produção, de controle. Todo mundo na caixinha, o formato da fileira lá da escola, tá entendendo? E aí o horário do intervalo, você tem que aprender aqui, ó, matemática, português isso tudo aí, dentro da caixa, nada pode sair, né? Porque isso é forma de controle. Você tá entendendo? E nós crescemos assim, crescemos nesse ambiente. E aí é o seguinte, o jargão mais conhecido nesse ambiente qual é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tá entendendo? Então, não dane-se o teu estilo de gestão. Eu sou o teu chefe e acabou. Tá entendendo? Não quero saber se eu sou centralizador, se eu não sou centralizador. Você tem que cumprir. Por quê? Porque eu tenho a caneta na mão, eu tenho o dinheiro para pagar você no final do mês, você tem que cumprir. Então, aí, o que nós temos trabalhado, e eu tenho aprendido isso muito, estudado isso muito nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, e tenho ensinado isso nos programas de mentoria, e tenho vivido isso na prática, na Dexo. Tem mais ou menos uns 2 anos que nós temos aplicado isso na Dexo. Na Dexo, ninguém bate ponto, cara. Não tem relógio de ponto. Ok que nós não temos tantos funcionários com um modelo tradicional de 8 às 18. Sim. Nós temos, de todo mundo que trabalha com a gente só tem 4 pessoas que tem que necessariamente cumprir horário. Mas eu tenho pessoas que trabalham comigo que moram lá na Bahia, aqui a nossa supervisora de recrutamento e seleção mora em Viana, você está entendendo? E ela entrega muito mais do que se ela estivesse trabalhando 8 horas aqui, de 8 às 18. Entendeu? Agora ela vai gostar disso. Ela tá ouvindo, eu tava só pensando, ela tá ouvindo isso. Então, assim, ninguém bate ponto. Quando as pessoas chegam para mim e falam, Israel, é porque eu preciso levar minha filha no médico, eu preciso fazer a manutenção do aparelho odontológico, eu preciso fazer alguma coisa que eu tinha que entrar. Cara, você não entendeu nada do que é trabalhar aqui. E eu queria ver se eu podia levar, essa semana eu tenho que levar minha filha na fono, e aí eu fico até mais tarde. Cara, leva sua filha na fono, dane-se se você vai ficar até mais tarde. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que você vai ter que ficar até 10 horas da noite. Eu não vou te pagar hora extra, não. Sim. Mas é essa mudança de mentalidade, porque né? Você passa a sair do mecanismo de controle e você passa a estar naquilo que a gente chama que é o princípio da gestão por contexto. Liderança, liderança, alinhamento e propósito. E olha a diferença, né? É outro Entendeu? Nível o negócio. Liderança, ou seja, eu não é mais chefe. Eu preciso trabalhar com você, eu preciso trabalhar num ambiente que as pessoas, que eu seja inspirado. Não então, é mais aquele... né? Eu quero trabalhar com o cara que ele me inspira na sua história de vida, me inspira na forma como ele lida com os negócios. Para onde a empresa está indo. É um alinhamento de valor. Os meus valores pessoais, eles estão alinhados com os valores da empresa. Então veja que eu não preciso nem mais avaliar o estilo de gestão do chefe, do gestor. Por quê? Porque eu nem vou trabalhar lá se eu entender que essa empresa... Perfeito. Ela tá fora daquilo que eu entendo. E tá dentro do que eu tava comentando há pouco, da gestão da Netflix, que ele promove essa ideia da liberdade. Da liberdade. Ele diz que é justamente isso. Quando você tá num ambiente de alta performance, com pessoas de alta performance, não precisa desses mecanismos de controle. E eu acho que isso passa pelo que a gente conversou no início, que é a questão da comunicação, né? Sim. Que a empresa precisa deixar claro quais são os objetivos, qual que é o propósito, você vai ver. Se você se enquadra nisso,
né? E aí você vai caminhar junto na mesma direção. E quebra também essa ideia, que eu sempre falo isso, eu costumo falar direto, todo lugar que eu vou, algum treinamento, né? Produtividade nada tem a ver com 8 às 18 dentro de um lugar, não tem a ver com isso. Então é uma chave que tem que virar na cabeça dos donos, sabe? Então assim, quer ver uma coisa, eu não posso revelar o faturamento da empresa, porque se o funcionário descobrir que a empresa está faturando tanto, ou que se o funcionário descobrir que eu estou ganhando um salário tão alto, estou fazendo uma retirada tão alta, cara, se você paga um salário de miséria pro cara, um salário fixo, a empresa fatura, eu te pago 5 mil reais por mês, a empresa fatura 100 mil reais por mês, eu te pago 5 mil, ok. Aí a empresa fatura 200 mil por mês, eu te pago 5 mil. A empresa fatura 1 milhão por mês, eu te pago 5 mil. Cara, qual é o sentido que eu tenho de ficar numa empresa dessa? Não estão enxergando Você tá entendendo? como importante, né? A não ser que o salário, que eu estou ali pelo salário. Tá entendendo? Mas se eu estou ali pelo valor de meritocracia, se eu estou ali pelo valor de alinhamento, se eu quero ter parceiros, se eu quero ter colaboradores, empreendedores dentro do meu negócio, ou se eu quero ter apenas pessoas que eu moldo ali dentro de uma caixinha e elas só fazem o que eu mando, aí beleza, tá entendendo? E outra, as grandes empresas, as grandes companhias que são listadas na bolsa, obrigatoriamente ela tem que divulgar o faturamento dela. Sim. Tá entendendo? Então eu digo pro pessoal que trabalha comigo, cara, eu quero que você saiba que eu ganhei 1 milhão por mês na empresa. Sim. Por quê? Você quer trabalhar com fracassado? Jamais. Você quer trabalhar com cara ferrado? Você quer trabalhar com cara... Pô, esse cara saiu do zero. Por quê? Porque no mês que eu não tirar nada da empresa, que eu pago todo mundo e eu sou o dono do negócio, ele vai saber também. Ele vai saber. Você tá entendendo? Ele sabe que, cara, o cara tá dando sangue pela empresa. Pô, o cara... Não tirou remuneração, entendeu? Então não tem um problema em você saber quanto que eu ganho. E hoje lá na Pátria a gente trabalha um pouco com isso, né? A gente trabalha com gestão à vista nesse sentido de resultado também. Hoje a minha equipe lá, todo mundo tem à vista lá o que a gente faturou, o que deixou de faturar e o resultado que a gente deixou. Então, todo mundo sabe quanto você ganha? Sim, a transparência nesse sentido sim, né? Tá tudo lá. Porque aí eu quero ser igual a você. Eu quero crescer, fazer o que eu tenho que fazer para chegar igual a você. É isso que eu queria chegar nessa pergunta aqui, Israel. Qual a diferença, de fato, de um chefe, um líder e um gestor, né? Vamos lá. Essa é ótima. Estava esperando chegar essa. Toma. Vamos lá. O gestor, ele tem um perfil mais operacional. Aquele conhecimento mais técnico. Vai depender muito da natureza do negócio, né? Para ele ter um gestor. Certo. Então, eu diria que um gestor, ele é um cara que ele tem um conhecimento mais técnico, ele está ali mais ligado à operação, então ele consegue garantir mais a execução do processo, porque é um cara que está mais, ele está mais ligado a prazo, a indicadores. Certo, tá entendendo? A entregas. Então aos KPIs, está mais naquela... É um gestor da área, é um gestor... O líder já vai ser mais naquele sentido que você falou há pouco, né? Um cara inspiracional, O líder já é um cara que inspira, é um cara que já está olhando a próxima curva do negócio, é um cara que já está olhando a empresa numa visão mais sistêmica, entendeu? Então, ele tem uma visão mais ampla do negócio, ele já está olhando lá na frente, já está olhando para o mercado, quais são as tendências do meu negócio, é um cara que antecipa as decisões. E o chefe deveria existir? O chefe é o cara que não consegue nem ser gestor e nem ser líder. Que é o que o cara que ele exerce pela força do grito. Sim. Tá entendendo? Então faça que senão eu te mando embora. Então o chefe é isso, o chefe não deveria existir. Eu não consigo ser gestor e não consigo ser líder, então eu sou chefe. Então, aquela velha história, toda vez que você tem que gritar com seu filho, significa que você perdeu a autoridade. Toda vez que você tem que gritar com uma pessoa, significa que você perdeu a autoridade. Então, trazendo isso para a nossa realidade, todas as vezes que você tem que ser chefe, você perdeu a autoridade como líder. Você perdeu a autoridade como gestor. Você tá falando isso aí, nos bastidores hoje, meu filho tá ali quietinho, só ouvindo. Eu espero que ele não preste atenção nisso aí. Ele vai dizer, papai tá gritando, tá perdendo a autoridade. Eu vi. Então, o que acontece? Se eu consigo ser Israel, mas eu tenho um negócio que meu perfil... Eu que tenho que ir, né, os clientes da imersão. Eu tenho que ir para o campo de batalha, eu que tenho que ir lá para
na frente com o cliente, eu que tenho que pegar a mão na massa, senão a coisa não acontece. Eu acho que tudo depende do momento do negócio. Do momento, eu acho isso. Tem aquele momento que você é gestor, né? Por exemplo, na Dexo RH, eu fazia recrutamento e seleção, eu entrevistava... Cruzava e cabeceava. Hoje eu tenho dificuldade de cumprir o processo quando eu faço uma entrevista, porque eu tenho que preencher lá o relatório, e aí a Daniela e a Yasmin ficam, cadê? Por quê? Porque eu já não estou mais nessa... Sim, é uma outra fase. Já estou em outra fase. Então, hoje, eu já tenho que ter uma visão, obrigatoriamente, de líder, para antecipar as decisões, para pensar na empresa, no rumo que a empresa está indo, entendeu? Perfeito. Então depende muito do momento também da empresa que a empresa está vivendo para você ser chefe. E outra, você é chefe, hora você é líder, hora você é gestor. Hora você é gestor e hora você é chefe. Mas pode ter certeza que se você estiver sendo chefe... Muito tempo, todo, né? Aí eu tava até lembrando da frase do Henry Ford que diz, né? Que existem 2 tipos de profissionais que as empresas não procuram. É o primeiro que não faz o que se manda, né? Esse aí é foda. E o que faz apenas o que se manda, né? São esses 2 tipos. E aí, Zé, a gente tá caminhando aqui pro nosso final. Queria que você compartilhasse um pouco aí do livro, né? Que você tá em breve, já tá saindo aí. Eu queria só compartilhar um outro ponto que eu acho que é importantíssimo dentro desse processo de gestão, que é a forma como as decisões são tomadas nas empresas. Certo. Tá? Decisões, existem 2 tipos de decisões. Existem 2 tipos de decisão dentro de um negócio. Certo. Decisões que são alinhadas ao propósito, certo, e decisões que são alinhadas ao processo. Tá? Decisões que são alinhadas ao propósito são aquelas decisões que têm um impacto no negócio, que mostra que é a direção que o negócio toma. Então eu vou ampliar, eu vou comprar vou abrir uma filial em outro lugar, eu vou ampliar aqui a empresa, eu vou mexer no portfólio da empresa, isso vai ter um impacto no negócio. São decisões alinhadas ao propósito, à missão da empresa. Certo. E decisões alinhadas ao processo são aquelas decisões que eu tenho que tomar no dia a dia, lá na ponta, onde a coisa está acontecendo. Certo. Entendeu? Então, decisões alinhadas ao propósito são decisões tomadas com base na hierarquia da empresa. Então, você tem uma hierarquia que geralmente, numa hierarquia vertical, as pessoas que estão em cima, essas decisões são de responsabilidade delas. Sim. E as decisões que são alinhadas ao processo, que são decisões de processo, elas são baseadas a quem está na ponta. No dia a dia. No dia a dia. Então, por que eu estou pedindo para falar sobre isso? Porque todas as vezes que as decisões de processo são tomadas com base na hierarquia, elas são tomadas de forma equivocada. Entendi. Né? Tá Trocar essas... Troca. E aí eu quero deixar isso claro aqui para os gestores. Boa. Você é um gestor, você é o líder da empresa. Não é você que tem que tomar todas as decisões só porque você é o dono da empresa. Às vezes tem alguém que está ali... Que sabe mais do que você. Perfeito. Isso não tem... Expertise sobre o processo não tem nada a ver com o fato de você ser dono ou não ser dono. Você pode ser dono, mas você não sabe mais do que quem está na ponta fazendo. Você está entendendo? Quem está frente a frente com o cliente. Então, é importante que você diferencie isso. Quais são as decisões dentro da empresa que são decisões de nível de impacto do negócio? Essas decisões vão ser tomadas com base na hierarquia. Está entendendo? E as decisões de processo, elas são tomadas com base na função, de quem exerce a função. Perfeito. Você está entendendo? Então, isso é muito, muito importante e fundamental para o sucesso de um negócio. Porque o que a gente vê é uma inversão de valores. Então, você tem um comércio, aí o cara fura o pneu lá no Maiobão, tá entendendo? Aí ele liga pro dono da empresa para tomar a decisão se leva ou não para a borracharia. Não desgaste. É um desgaste, você... Aí, como eu sei que eu estou centralizando as decisões da minha empresa? Na hora que isso acontece. Pelo nível de decisões que você tem que tomar. Você sabe se você está centralizando ou não. Na hora que o funcionário te liga para perguntar um negócio desse, você sabe se você está dando ou não autonomia. As pessoas não fazem nada sem falar comigo, é culpa sua. Tá errado. Tá entendendo? As pessoas não fazem nada, ninguém toma decisão nessa empresa, porque você não deu. Importante delegar, delegou, né? Não delegou. Então, assim, o nível de decisões que você toma na sua empresa mostra para você o quanto você está centralizando as informações ou não.
Perfeito. Entendeu? E o livrão aí, como é que tá? Vamos lá, para desenvolvimento mais de pessoa, de como é que esse livro é um projeto maravilhoso, porque eu tive em 2008... Mostra ali pro pessoal ver, a capa já tá pronta, é isso mesmo? É aqui ou ali? Tanto faz, aqui, ó. Isso. Em 2008, eu tive uma pessoa próxima que passou por um problema, que teve um problema de saúde mental, vamos dizer assim. E aí naquele momento eu fui coach, fui psicólogo, fui pastor, fui amigo, fui tudo, né, para essa pessoa. No final do processo eu tinha o livro pronto, né? Nossa. Aí eu lancei em 2008 a primeira versão desse livro. Mas sabe aquelas fotos antigas que você olha que você tava feio pra poxa? Sim. Era mais ou menos isso. A primeira versão de 2008. Dá uma roupagem nova, né? Aí esse livro mesmo hoje, né, olhando para trás e achando que ele parece com as fotos antigas, ele teve um impacto muito positivo na vida das pessoas, né? Então, se você pesquisar no YouTube Andando sobre as Águas, Israel Crisóstomo, você vai ver depoimento das pessoas. Algumas pessoas usaram até em trabalho de TCC, fizeram um vídeo comentando, e eu sempre fiquei muito impactado com o resultado. E eu tinha o desejo de lançar novamente o livro. E aí eu fui cobrado, sempre cobrado, Daniela me cobrando, falando, vamos, lança, e eu ali protelando, até que finalmente eu resolvi lançar. E aí a gente fez uma versão ampliada, melhorou, fez uma correção, ampliou um pouco mais os conteúdos, e basicamente o livro ele é ele trata sobre os principais desafios que todos nós seres humanos temos, né, diante do mundo, vida, na vida, da né? vida. Então, medo, por exemplo. O medo é o senhor de todos os temores. O medo, ele paralisa as pessoas. As pessoas não casam com medo de ser infeliz, não são promovidas, perdem a oportunidade com medo de não dar conta. Elas deixam de viver por causa do medo. Então, o medo, ele tem o aspecto de autopreservação. Então, eu não vou pular de um prédio porque eu sei que eu vou morrer. Tá entendendo? Mas ele também tem um aspecto espiritual. Quando o inimigo, ele usa... coloca medo nas pessoas para paralisar a vida das totalmente. Pessoas, entendeu? E aí você tem o medo comportamental, quando você era criança, que o pai dizia, se comporta, não faz isso, e olha, tal, isso foi construindo um ambiente também de temor, que as pessoas elas não se expõem, elas não avançam por causa do medo, entendeu? E é sobre isso que eu trato no livro. Poxa, legal. Entendeu? Então, esse é um dos pontos. Legal. Então, eu falo sobre medo, sobre complexo de inferioridade, sobre dúvida, e falo, no final, uma abordagem muito bacana sobre propósito. Né? Então, Andando sobre as Águas é um desafio, é um chamamento para você viver o sobrenatural, para você experimentar, para você crescer, para você romper. Entendeu? Então, nós vamos lançar no dia 30 de julho, e eu espero que a galera curta, goste, perfeito, né, comprem, né, beleza, o leitinho das crianças, né? Com certeza. Que vai gente, vai estar na descrição, a gente vai colocar todos os contatos do Israel, então, muito provavelmente quando esse episódio estiver no ar, deve estar bem próximo à data já de lançamento do livro, então não perca essa oportunidade e aproveite. Se passar da data aí, a depender de quando você estiver assistindo esse episódio, você pode buscar também nas livrarias, vai estar no Amazon, vai estar aí nas redes sociais, entendeu? Perfeito. Gente, chegamos ao fim, né? A conversa foi muito boa, fluiu super rápido e só temos a agradecer ao Israel. Obrigado por compartilhar com a gente. Tenho certeza que ajudou vocês de casa, teve muito insight, muita dica, algo que vai ajudar com certeza você no seu trabalho, no seu dia a dia, ou até você se desenvolver como pessoa, como ser humano, como profissional. Israel, muito obrigado. Queria uma deixar honra. o Instagram pro pessoal pode, seguir, à vontade. Né? Israel _Crisóstomo, né? Para que a galera siga. A gente sempre tá lá com muito conteúdo de gestão, de comportamento, de empreendedorismo, principamente. Show de bola. A gente vai pedir para você fazer umas considerações finais, mas eu queria falar antes disso só de alguns nossos patrocinadores, senão... Rapaz, com certeza. Porque isso aqui só é possível graças a eles, né? Então, produção, dá para colocar aqui, produção? Vamos lá.
produção vai lançar aqui. E vai logo falando da Patel, né? Sim. A Patel hoje está nos ajudando aí na parceiro aqui do Stalk. Patel Hyundai, você que quer comprar aí o seu Hyundai, seu carro novo. Tô sabendo que a Patel vai sortear o chaveiro de um HB20. 0 km para vocês. Gente, a Patel está localizada na Avenida Daniel de Latouche, ali praticamente em frente ao Shopping da Ilha. Visite lá, me procure lá, sou o gestor da loja, tenho o Davi, que é um dos meus consultores, a nossa equipe toda preparada para atender e proporcionar a melhor experiência de compra aí do seu carro 0 km. Vamos lá. Rodô, Azulay Construções, para você que quer construir aí com qualidade, realizar aquele seu sonho de fazer a sua casa num padrão altíssimo, né, de qualidade mesmo, com preço e qualidade garantidos, é com Azulay Construções. Dutti Hamburgueria. Nosso parceiro Marcos, aí a Patel, e a gente tem também o Ouro da Ilha, né? Então, se você está em busca aí de equipamentos, né, em ouro, alianças, realizar o sonho, o Ouro da Ilha é especializada nisso, né? Em auxiliar você a realizar o seu sonho do ouro. Tá aqui o nosso parceiro, todos os contatos estarão aqui na descrição do vídeo. Gente, Ouro da Ilha aí. Encerramos por aqui. Grande abraço. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o canal com outras pessoas. Se inscreve também no canal. Antes de encerrar tudo, eu queria só ouvir aqui uma última consideração. Diga. Uma última consideração do nosso querido Israel. Eu só quero agradecer pela oportunidade, foi super bacana estar aqui, desejar muito sucesso para vocês nesse projeto, que Deus possa fazê-los prosperar nessa empreitada, nesse negócio, né, que é um negócio. Sim. Né, e que todo mundo que assiste, né, que ouve, possa realmente ser impactado. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e estou sempre à disposição. Uma dica que você deixaria para quem está ouvindo aí, que queira se destacar num momento de empreendedorismo, né? Para alguém que queira realmente empreender, qual seria? Coragem. Tenha coragem. Coragem. Coragem, porque empreender vai exigir de você coragem. E estratégia, pelo que a gente viu aqui. Estratégia. Né? Mas a estratégia você aprende, você tem muita mentoria, muito mentor. Aí muita forma de você até pagar alguém para desenhar para você a estratégia. Agora a coragem só você vai poder ter, ninguém vai poder te dar. É isso aí. Show de bola, gente. Grande abraço. Ficamos até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Fica com a gente, cola com a gente, compartilha. Tamo junto. Passou rápido demais. Passou rápido.